Olá, papai. Olá, mamãe. Hoje eu venho falar de uma palavrinha muito legal que você tem que colocar sempre na sua vida, que é o estimular. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai e Mamãe Ensina. Bom, estimular que eu achei bem legal é despertar o ânimo, o interesse de encorajar e incentivar. Bom, como que eu vivi essa experiência? Minha filha, eu pude estar também mostrando para ela, né? Nesse final de semana, minha filha formou, né? Na creche, né? Parece não muito para os pais que já têm filhos grandes, mas se você lembrar quando você foi pai, se você já é pai pela segunda vez, terceira vez, você deve lembrar a sensação que você teve quando você era pai pela primeira vez, seu primeiro filho tendo a sua primeira formatura. É incrível. Eu não chorei tanto porque, devido ao coronavírus, como eu falei, né? No começo também, eu também não pude acompanhar de perto. Lá podia só entrar a mãe, né, dentro da sala e os pais que queriam, né, o pai ou a mãe que fosse ficar pelo lado de fora. Tivemos que ficar pelo lado de fora e não ficar ali dentro, assistindo conforme todo mundo, né? Nós ficamos pela janela, praticamente, né? Mas deu pra acompanhar a história, assim, né? E dei uma choradinha, lógico, né? Mas enfim, é nisso que eu queria falar, né? Sobre todo esse processo, né? Que minha filha começou na creche a partir dos 3 anos. Então, essa parte do estimular que eu falo, ela passou, quando ela entrou na creche com 3 anos, né? Nós, ela vivia num mundinho que era só a mãe dela, ela durante a semana. E como eu tava trabalhando, chegava tarde em casa, eu vivia pouco com ela, assim, né? Então, mas ela só falava em português com a gente, quer dizer, mal falava, né? Eu não falei no um outro vídeo aí que ela aprendeu a falar a partir mesmo que a gente começou a entender dos 3 anos. Então ela entrou com 3 anos, então ela tava falando, aprendendo a falar o português certinho, e aí ela teve que ir pra creche. Então foi um baque assim pra ela, né? Quando ela chegou na creche, todo mundo só falando em japonês e a gente falando em português em casa, então a cabecinha dela meio que nos primeiros 2 meses foi muito complicado. Principalmente quem vai. Os pais que estão aqui no Japão, né, vão se lembrar do processo. Acho que a maioria dos pais que colocaram os filhos novos ou até mais velhos, 10 12 anos para cima, deve ter sido bem pior do que eu vivi. Mas uma parte eu vivi disso, que pelo menos os 2 primeiros meses minha filha balançou bastante ela. E a gente teve que superar, a gente teve que passar por essa, estimulá-la, né? Então a gente pegou e durante esse tempo, esses 2 meses que ela sempre falando pra ela, filha, o que está acontecendo, sempre conversando com ela. Então a gente sempre tentava usar essa palavrinha, né, estimular, para que ela não desanimasse, ela não ficasse mais irritada, porque quando ela chegava da creche, a gente viu que ela mudou bastante o comportamento, ela começou a jogar as coisas no chão, ela começou a gritar, ela nunca gritou. Aí, a partir daquele momento, ela começou a gritar com a gente, ela começou a jogar as coisas na gente, e a gente no começo a gente começou a ter aquela raiva, né? Porque a gente é pai, né? A gente trabalha, a minha esposa tinha começado a trabalhar também, então a gente tava cansado, eu chegava em casa, a menina toda bravinha, sabe? E a gente ficava naquela, dar bronca ou conversar, né? Então a gente optou mais por conversar. Lógico que a gente, certos pontos, ela ultrapassava o limite, a gente tinha que também nos impor, mas assim, nada muito forte assim, né? A gente sempre, quando colocava ela de castigo, nosso castigo também sempre foi assim, ela ficava de castigo, a gente ficava de castigo. Porque, por exemplo, às vezes a gente tinha, um de nós dois ia sair e falava que ela estava de castigo e ficava em casa. Só que um de nós ficava em casa também. Então, então foi isso mais ou menos aí, isso que aconteceu, né? Tipo, então a gente teve que ensiná-la, né? Estimulando sempre ela e e sempre colocando isso na cabeça dela, né? Que ela tinha condições, sempre estimulando ela, que ela tinha condições de estar
ali, que ela tinha condições de aprender, sempre colocando ela para cima, né? Porque é difícil nessa vida, a gente começou a compreender isso daí, né? Nós nos colocamos no lugar dela, né? O que que ela estaria passando, porque a gente também passou por isso quando a gente chegou, né? A gente veio do Brasil, minha esposa também veio do Brasil já grande, né? Então ela passou por dificuldades, só estudou um ano na escola japonesa e eu já nem estudei, já cheguei bem mais velho, né? Então eu já deparei com a língua complicada no começo, minha esposa também. Então a gente sabe o que a nossa filha estava passando, só que o problema é que a dela era mais difícil, porque ela não tinha ninguém para chegar em casa e contar, porque ela não sabia nem conversar direito com a gente. Então era difícil, né? Então ela para transmitir o que ela sentia, ela fazia essas coisas, ela gritava, jogava, e a gente teve que passar por esse processo. Então, foi essa experiência que eu tive. Então, eu falo para vocês, sempre estimule, porque assim, ela estava passando por aquilo e a gente sempre falava para ela, filha, vamos fazer isso, vamos brincar no parquinho, vamos fazer aquilo, vem aqui, papai vai fazer junto com você. Sempre que ela tinha alguma coisa para fazer, que ela aprendia alguma coisa nova na escola, a gente estava sempre acompanhando ela, sempre junto com ela e falando que ela conseguia, sempre colocando ela para cima naquele momento, porque ela tava, pelo menos 2 primeiros meses, ela passou muito dificuldade em relação a essa língua, né? Então, foi muito complicado para ela. É por isso que eu coloquei essa palavra estimular, que se você não tem isso na sua vida, coloque isso, principalmente na hora de você incentivar seu filho a estudar, porque é difícil para ele, principalmente quando ele entra na escola, na creche, seja lá qual grau, qual idade que ele tem, ele vai passar dificuldade e você tem que sempre estimulá-lo para não deixar ele cair, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o que você achou, se serviu para você se eu estimulei você de alguma maneira, ou se você não gostou, deixa o porquê você não gostou. Se tiver alguma sugestão do que você acha que eu deveria ter falado, também coloca aqui embaixo, beleza? Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!